Olá e seja bem-vindo ao Dio Futebol, o canal de 3 adolescentes ditam, informam e opinam sobre o futebol mundial, mas principalmente o futebol brasileiro. E no vídeo de hoje, nós vamos ver o primeiro estádio de todos os clubes da Série A e o que eles viraram hoje. No caso, nós não vamos contar estádios muito pequenos, por exemplo, se algum time usou um campo para jogar o primeiro amistoso do clube, isso não vamos contar. A gente só vai contar uma casa mesmo, um estádio que se manteram por alguns anos como principal casa do time. Como todos os vídeos nesse formato, nós vamos ir time a time e vendo o primeiro estádio de cada clube e contando um pouco sobre cada um. Então vamos lá. Atlético Paranaense, Arena da Baixada. Em 6 de setembro de 1914, o Internacional FC, hoje sendo o nome deles Atlético Paranaense, enfrentou o Flamengo pela primeira partida do estádio. O clube comprou o estádio e reformou ele diversas vezes, sendo inclusive até palco para as partidas da Copa do Mundo em 2014 no Brasil. O Atlético Paranaense hoje ainda continua lá, sem nenhum plano para mudar, pelo menos por enquanto. Então vamos ver onde é que eles ficam no futuro, ou se eles vão continuar reformando, dependendo do tamanho que precisam. Atlético Goianiense, Olímpico. Alguns torcedores do Atlético Goianiense podem ficar um pouquinho confusos com a nossa escolha, já que o Atlético usou o Olímpico na última partida da Série B, mas escolhemos ele porque em 2020 o clube queria expandir o Castelo do Dragão para ser usado em 80% dos jogos e o Serra Dourada para os outros 20%, fazendo o Olímpico ser empurrado só para o estadual. Mesmo assim, o Olímpico é o estádio mais velho e mais importante da história dos Dragões, e sendo uma fortaleza quando jogavam lá primeiramente. Mas decidiram trocá-lo recentemente pelos outros dois estádios, mas isso não apaga a história do grande Olímpico. Atlético Mineiro, Estadinho da Colina. O Atlético Mineiro utilizou o estádio entre 1929 até 1950, e logo depois se mudaram para a Arena Independência. Mas o que aconteceu com o Estadinho? Bom, ele foi vendido para a prefeitura, que desapropriou dele na década de 60. Ele ainda foi transformado em espaço para feiras e assembleias sindicais, e 10 anos mais tarde transformou-se no campo de lazer. O Atlético, depois de recebê-lo de novo, planejou construir um shopping center lá. O estádio foi demolido em 94 e um Diamond Mall ocupa o espaço hoje. Bahia, Campo da Graça. O Campo da Graça foi o primeiro estádio de Salvador e foi palco para os Jogos do Bahia entre 1920 e 1951, onde depois a Fonte Nova foi construída, onde se mantém até hoje. O Campo da Graça, no início da década de 70, foi vendido e hoje se tornou 5 prédios, incluindo a mansão Wimbledon, mas a história do Campo da Graça não foi esquecida. Botafogo, General Severiano. O primeiro estádio do Botafogo foi o Estádio General Severiano. O terreno foi cedido pela prefeitura em 1912 para ser sede do Estádio do Fogão. Eles jogaram lá até 1977, quando perderam os direitos e o estádio foi demolido. Na década de 90, o clube retomou posse do terreno e transformou o estádio num shopping, e o centro de treinamento foi reformado e é usado até hoje. Bragantino, Nabizão. O Bragantino, seja com patrocínio da Red Bull ou não, sempre utilizou o Nabizão. Ele é um estádio pequeno construído em 1949. Hoje parece que é questão de tempo até o dinheiro do patrocínio ser suficiente para um novo estádio. Então talvez em pouco tempo o Nabizão nem seja mais o estádio do Bragantino, mas enquanto é, ele entra no nosso vídeo. Ceará, Vovozão. O Vovozão foi construído em 1968. Ele era palco para os Jogos do Ceará antes da criação do Castelão. Ele é um estádio bem pequeno com apenas 3.000 de capacidade. O ex-estádio ainda é usado hoje como centro de treinamento para a equipe profissional do Ceará e da base. Ele ainda é utilizado para jogos treinos, mas não jogos oficiais. Corinthians, Ponte Grande. O Ponte Grande foi o primeiro estádio da história do Corinthians. Ele foi inaugurado em 1918 e foi onde o clube jogou entre 1918 e 1927. Lá eles conquistaram 3 estaduais e quando o clube se mudou para o Parque São Jorge, virou posse do Associação Atlética de São Bento. Depois da extinção do São Bento em 1935, o clube de regatas Tietê construiu suas quadras de tênis lá e elas se mantêm até hoje. Coritiba, Couto Pereira. O Coritiba nunca jogou em outro estádio. Eles foram doados o terreno por Nicolau Scheffer. Então, o estádio foi construído em 1932.
O estádio recebeu o nome de Couto Pereira em 1977 e em 2005 recebeu uma gigante reforma. O Couto Pereira é a casa do coxa até hoje e não tem nenhum plano para mudar isso por enquanto. Flamengo, Rua Paissandu. O Flamengo começou sua grande jornada no estádio Rua Paissandu em 1915. A primeira partida do Flamengo lá foi Flamengo contra o Bangu, mas o estádio já existia antes disso. O estádio foi casa do Mengão até 1932, quando se viraram para o estádio da Gávea. O estádio Rua Paissandu foi demolido e hoje virou uma bela área residencial. Fluminense, estádio de Laranjeiras. Em 1902, o Fluminense adquiriu o terreno e passou a jogar no estádio Rua Guanabara. 2 anos depois, em 1919, ampliaram o lugar para sediar o Campeonato Sul-Americano em 1918. Então a ampliação veio junto com a troca do nome para Estádio de Laranjeiras. Após um período jogando no Maracanã na década de 70 e 80, o Fluminense voltou para o estádio em 1986, mas parou de jogar lá em 2003. O estádio ainda existe e hoje em dia é utilizado para jogos da base e do clube feminino novo. Fortaleza, Arena PV. O estádio Presidente Vargas foi construído e inaugurado em 1941, como uma partida entre Ferroviário e Tramways, e era o primeiro campo com grama na cidade de Fortaleza. O estádio foi usado como casa principal do Fortaleza por 20 anos, até construírem o estádio Alcides Santos em 1962. Ele é ainda usado para partidas pequenas, especialmente da Série B e Série C. Goiás, Olímpico. O Goiás começou também sua história no Olímpico, assim como o Atlético Goianiense. Como já falamos dele, não vamos falar muito mais. E o estádio, como já dissemos, ainda está funcionando e é utilizado nos jogos do Goianiense. Grêmio, Estádio da Baixada. O Grêmio começou sua história no Estádio da Baixada. O estádio foi inaugurado em 1904 com o empréstimo do sócio do clube. O Grêmio passou 50 anos lá e está marcado para sempre para a história do clube. Depois, eles se mudaram para o Estádio Olímpico, o que não se confunda com o de Goiânia, o Olímpico era do Grêmio mesmo. As arquibancadas foram demolidas para fazer parte de um parque, mas o terreno do Estádio da Baixada não foi mexido e até hoje. Internacional, Estádio dos Eucaliptos. O Inter é muito conhecido pelo Beira-Rio, mas o primeiro estádio do Inter foi o Estádio dos Eucaliptos. Ele foi inaugurado em 1931, de um jeito insano, com o Grenal como primeiro jogo. O estádio era muito bom para a época e foi palco até para a Copa de 50, mas o Colorado se mudou para o Beira-Rio em 1969, onde se mantém até hoje. Em 2010, ele foi vendido por uma construtora e hoje em dia fica em um condomínio em volta, mas no local do estádio foi criada a Praça Memorial Eucaliptos, que está lá até hoje e é muito bonito. Palmeiras, Allianz Parque. O Palmeiras sempre jogou e continua jogando no Allianz Parque, mas ele era conhecido como Palestra Itália. O Palmeiras comprou o estádio em 1920, mas falhou em pagar as parcelas, então vendeu parte do terreno que virou um shopping. O Palmeiras venceu muitos títulos do Palestra Itália, então em 2014 fizeram uma reforma no lugar e se transformou no Allianz Parque, que é a casa do Palmeiras até hoje. Santos, Vila Belmiro. Em 1916, nasceu um dos grandes palcos históricos no futebol brasileiro. A Vila, desde sua inauguração em 1916, conseguiu ser palco para dezenas de títulos enormes do Santos, e é a Casa do Peixe até hoje em dia. Desde então, foi reformada em 96, mas continua bem parecida com a Vila Belmiro antiga, e provavelmente vai ficar intacta por muito tempo, já que o clube não tem grandes planos para se trocarem de casa, e mesmo assim é um lugar muito histórico, então mesmo se saírem, provavelmente não vai ser demolido. Sport, Ilha do Retiro. A Ilha do Retiro sempre foi casa do esporte. Inaugurada em 1932, o estádio passou por muita história, com sua partida de inauguração sendo um amistoso entre Sport e Santa Cruz. O estádio também foi palco para a Copa de 50 no Brasil e se mantém firme e forte até hoje. São Paulo, Chácara da Floresta. O primeiro estádio do clube foi a Chácara da Floresta. Inaugurado em 1906, foi casa do clube até 1960, quando foi construído o Morumbi. A Chácara foi o segundo estádio na cidade de São Paulo
Ele, mesmo sendo a casa durante o melhor período do São Paulo, ainda foi muito importante para a história do clube e hoje o estádio é a região dos clubes Regatas Tietê, assim como a Ponte Grande do Corinthians. Vasco, Campo Andarahy. Talvez um dos nomes mais desconhecidos da lista, o campo do clube Andarahy AC, que está extinto hoje, foi palco para vários jogos dos clubes cariocas no começo do século XX. Esses clubes incluindo o Vasco, que usou o campo até 1927 e a partir daí usou o construído São Januário. Mesmo sendo meio desconhecido, ainda fez parte da história do Vasco, então colocamos no vídeo. E esse foi o vídeo do estádio antigo de todos os clubes da Série A e o que eles viraram hoje. Muito obrigado por assistir, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu dislike e explique o motivo nos comentários. Como ainda somos um canal iniciante, qualquer feedback, seja positivo ou negativo, é sempre apreciado, então escreva nos comentários a sua crítica. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.